entendimento, Senhor. Ajuda nós nas nossas debilidades, Senhor, nas nossas dificuldades, Senhor. Que o Senhor, essa noite, possa atingir os nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor tome controle desta reunião essa noite. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode assentar, irmãos. Deixa eu só ligar o computador aqui. Graças a Deus. Deus abençoe cada um também que nos acompanha pela internet, né, que tem dedicado esse tempo essa noite. Graças a Deus, um dia muito bom hoje, né? Um dia bem chuvoso. Graças a Deus por esse dia. Creio que nós podemos descansar na presença de Deus. Descansamos bastante no dia de hoje, principalmente eu descansei um monte. Mas graças a Deus que Deus nos deu a oportunidade de conhecer a palavra dele, né? Essa noite. Estou muito feliz essa noite por mais uma vez ele ter trazido nós aqui em segurança, né? Deus abençoe então cada um que nos acompanha essa noite. Eu tenho um tema para falar essa noite que Deus colocou no meu coração. É uma mensagem bem simples, não é nada novo. Quem sabe pode ser que eu nem consigo explorar todo o assunto aqui, mas eu vou falar aquela porção que Deus me deu, né? Eu não posso ir além daquilo que Deus me dá. A alguns ele deu 5 talentos, outro ele deu 1, outro ele deu mais outros talentos. Então nós temos que aprender a usar aquilo que Deus nos deu, né? E eu creio que ele vai acrescentando a cada dia, abrindo o nosso entendimento, né? E dessa noite Deus me deu essa inspiração para falar sobre esse assunto. Na verdade, o nosso assunto é sobre fé essa noite, né? Eu coloquei um tema, vamos ver se a gente consegue falar um pouco disso. Eu coloquei o processo da fé e o propósito. Porque nós estamos passando por um processo aqui na Terra. E nós temos um propósito por estar passando por esse processo. Um exemplo, né? Se nós plantamos um pé de milho ali, nós plantamos com um propósito, com um objetivo. Daí ele produzir o milho para nós usarmos o milho, né? Mas para chegar ao tempo dele dar o fruto ali, nós sabemos que ele tem que passar por um processo. Então ele tem que passar pelo processo para que ele possa servir o propósito dele, que é produzir o milho. Amém? Então um pouquinho disso queremos falar essa noite, o processo da fé e o propósito, né? É algo bem simples, mas eu creio que Deus opera em simplicidade. Amém. Né? O profeta pregou várias mensagens sobre fé, inclusive eu nem sei se tem todas traduzidas, né? Eu sei que tem a base fundamental da fé, o sexto sentido, fé é o sexto sentido, a fé vem pelo ouvir, a fé é substância, fé em ação, fé testada pelo tempo, sabedoria versus fé. Então tem várias mensagens, inclusive deve ter mais algumas que devem estar em inglês, que a gente não tem conhecimento, onde o profeta em cada mensagem ele expõe um ponto e uma maneira sobre a fé. Porque a fé, o profeta nos diz na mensagem Fé Perfeita, uma das mensagens que tem também, no parágrafo 19, o profeta nos diz que a fé, ela está baseada no perdão. Porque nós sabemos que a fé está baseada no Calvário, porque é ali onde ele perdoou todos os nossos pecados. Amém? Amém? Por isso que o profeta vem e nos diz que a fé está baseada no perdão, né? E eu creio que se nós conseguimos, e a palavra nos diz isso, o profeta nos ensina, o profeta nos mostra através da mensagem que nós não temos ideia o que a nossa fé pode fazer. Nós nem conseguimos imaginar o que a nossa fé pode fazer. Você veja que Jesus ali
falando que mesmo que tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer aquele monte, mova-te. E ele faria. Por isso que o profeta ele vem e nos mostra a importância da nossa fé. E o que é fé? Fé é crer na palavra. Há alguns momentos na Bíblia nós vemos escrito crer, mas o crer também é fé. Porque nós sabemos que tem os dois sentidos que está dentro do nosso coração. Ou é a fé, que é o crer na palavra, ou é a dúvida, que é a incredulidade. E eu creio que essa noite nós falaremos sobre a fé. E que Deus possa nos ajudar a abrir o nosso entendimento para chegarmos mais perto de Deus, né? Mais próximo dele. Porque à medida que nós nos aproximamos dele, nós tornamos parte dele. Essa é uma fala do profeta, né? Processo, eu peguei o significado, é uma ação continuada. É uma coisa que é uma realização contínua, prolongada de uma atividade. E propósito é aquilo que busca alcançar um objetivo, uma finalidade. Então nós estamos sim passando por um processo, mas com um propósito. Com um propósito, que é chegar à estatura de um varão perfeito. Para chegar naquela grande manhã de rapto, dignos, diante de Deus, para que Ele possa nos tirar daqui. Amém? Então que Deus nos ajude na nossa simplicidade, que Ele abra o nosso entendimento, amém, para que nós possamos atingir o nosso objetivo aqui essa noite, né? Eu quero convidar vocês para ler a Escritura. Eu quero ler uma Escritura aqui, que Deus nos ajude, né? É Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 13. Que Deus nos ajude, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 13. Glória a Deus. Que Deus abençoe a leitura da palavra essa noite, né? E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da onde de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivamente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Essa palavra irrepreensivelmente significa que não podia ser acusado de nenhuma falta. A tradução dessa palavra, eu procurei no dicionário ali, irrepreensivelmente, que não poderia ser acusado de nenhuma falta nos mandamentos de Deus. Então eles estavam cumprindo com o mandamento de Deus. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de João. Amém. Amém. Querido e amado Deus, aqui estão tuas palavras, Senhor. Só o Senhor pode interpretá-la e colocar no nosso coração. Ajuda nós aqui essa noite, Senhor. Quando o anjo Gabriel apareceu ali para Zacarias, Senhor, eu creio que Zacarias ficou atemorizado, Pai. Ele já havia pedido há tantos tempos, Senhor,
Quem sabe desde a sua mocidade, quando havia se casado. Quem sabe, Senhor, muitos anos ele pedia por um filho, Pai. Mas aquilo não vinha, Senhor. Mas ele persistia. E chegou um momento, Senhor, que o Senhor ordenou um anjo, o anjo Gabriel, Senhor, aparecendo para aquele sacerdote ali, dando a notícia a ele, a qual ele havia pedido há anos, Senhor. O Senhor atendeu a oração do teu servo. Senhor, nós estamos aqui essa noite, crendo que o Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente. Quem sabe essa noite, Senhor, muitos estão orando, ó Pai. Há tempos estão pedindo, há tempos estão clamando, Senhor. Quem sabe essa noite, através de uma palavra, Pai, o Senhor pode dar a resposta, Senhor. Deus, por favor, não deixa nós sermos ignorantes, Senhor, ao ponto de querer que um anjo apareça, Senhor, sendo que o Senhor sempre está falando conosco através da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender as Tuas palavras. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Uma história bem conhecida de Zacarias. Nós sabemos que quando o anjo apareceu para ele aqui, ele não pôde acreditar no momento, pela condição que ele estava, do lado natural, e a sua esposa. Ele chega a dizer para o anjo como poderia, né, os dois já avançados em idade ali. Mas para Deus nada é impossível. Zacarias aqui, irmãos, quem sabe ele tinha orado há tempos. E nós vemos pela Escritura que Zacarias, tomando um paralelo disso aqui para entrarmos no assunto, Zacarias tinha um parâmetro para poder olhar. Zacarias tinha um testemunho para que ele pudesse olhar. Zacarias tinha o exemplo de Abraão. Ele poderia olhar para Abraão, porque Abraão e Sara estiveram na mesma condição. Mas Deus fez nele cumprir o plano. E a Bíblia chega a dizer que Abraão foi o pai da fé. Abraão não titubeou. Abraão creu de todo o coração. Abraão nunca duvidou daquilo que Deus havia falado para ele. Mas quando olhamos para Zacarias, nós vemos que houve uma certa fagulha de dúvida no coração de Zacarias, olhando para a condição natural dele. Mas o anjo não gostou. Veja que ele teve uma punição. Mas a punição de Zacarias não tirou aquilo que ele havia pedido. Não tirou. Veja que quando o anjo diz porque duvidaste, ele foi atingido por um espírito de mudo, ele foi atacado com a mudez para não falar. Veja que Deus ali deu uma punição para ele, mas não tirou a promessa, porque Deus já tinha ouvido a oração dele e nada podia fazer com que aquilo não fosse cumprido. Porque Deus também já tinha dado a palavra dele através do anjo, que de sorte que eles teriam um filho, e aquele filho seria uma bênção de Deus, e ainda deu o nome que seria João. Zacarias aqui não teve fé olhando para Abraão. Ele não conseguiu ter fé. O profeta faz um paralelo disso aqui em algumas outras mensagens. Mas Abraão teve fé. E eu quero ler uma outra escritura, antes de tomarmos outro assunto aqui. Você pode só acompanhar. Eu quero ler Hebreus 11, versículo 6. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam.
Essa palavra galardoador significa aquele que dá o galardão. E galardão significa recompensa, prêmio. Então, a fé, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele, irmão, que tem fé e crê que ele é galardoador, que ele dá o galardão, é aquele que dá o galardão, ele recebe o prêmio. Ele recebe, porque a palavra que nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Você não consegue ver. Agora, indo para o nosso assunto, né? Que Deus nos ajude, né? Como a fé vem? A palavra diz em Romanos 16 que a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Ali nos mostra que a fé, ela traz o efeito na nossa vida, a maneira que nós ouvimos a palavra de Deus, a maneira que nós recebemos a palavra de Deus. Na mensagem de fé, o profeta diz que a experiência aumenta a sua fé e produz fé em você. A experiência com a palavra de Deus. Agora aqui está dizendo que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então nós já sabemos como que a fé vem, como que a fé entra, como que a fé ela chega diante de nós. Então esse é o processo da fé. O processo da fé vem pelo ouvir. E se você for olhar para Marcos 16, ali diz que aquele que crer e for batizado será salvo. E crer, nós já falamos que é fé, é crer, é ter fé. Mas aquele que não crer será condenado. Por isso que olha o objetivo, o princípio da fé. Para trazer salvação, para trazer a nós a adoção. Por isso que Deus requer de nós fé. Por isso que ele diz, se ele encontrar fé na terra. Agora a fé, irmãos, nós temos que compreender a maneira que Deus quer que nós exercite a nossa fé. Nós temos que pedir para Deus, para que possamos exercer a fé, nós precisamos que Deus nos mostre como exercer essa fé. Nós precisamos ter o dom de ouvir de Deus. Nós precisamos não só ouvir, mas escutar a voz de Deus. Porque ouvir, nós podemos ouvir vários sons, mas parar para escutar, dar atenção naquilo que é a grande diferença. É dar atenção à palavra de Deus. Se você der atenção na palavra de Deus, por meio da fé, Ele pode responder cada questionamento seu. Ele pode, eu creio que Ele pode. Cada necessidade Ele pode responder. Mas precisamos ter fé. Você sabia que a fé é um dom de Deus, irmão? A fé é um dom que Deus deu para nós. A fé é um dom, irmão. O profeta diz, a Bíblia nos diz que a fé é um dom de Deus para nós. Se você pega Efésios 2,8, ali está dizendo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A única forma de receber a graça, a salvação, é mediante a fé. É mediante a fé. O apóstolo Paulo, aqui está dizendo, irmão, ele deixa claro para nós isso aqui, que a fé é o dom de Deus para nós. É o dom que Deus deixou para nós. Em Atos 3 diz assim, 16, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. E este que vedes conheceis, sim, a fé que vem por ele, por Jesus. Deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Estava falando daquele homem coxo que foi curado, que há anos estava com aquele problema. Então veja que a fé é o dom de Deus para nós. A fé é um dom que Deus deu para nós. E a fé é esse firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Eu estava ouvindo um testemunho de um médico hoje, aquilo me deixou bem assim, eu fiquei admirado. Um médico, irmão, dando um testemunho.
Ele é lá do Rio Grande do Sul e ele é bem espiritual assim. Ele falando que um dia uma mulher de 45 anos de idade fez uma colonoscopia no consultório dele. Ele é um médico que trata essa parte intestinal ali e tal. E naquele exame deu que ela estava com um câncer. Ela estava com um câncer e este câncer já estava enraizado ali. A biópsia tinha dado que estava com câncer. E no intestino esse câncer estava. E passou um tempo, essa mulher voltou para outra consulta com ele. Mas quando essa mulher chegou no consultório, ela disse para ele assim: doutor, porque por certo estava encaminhando para uma cirurgia, ela disse para ele: doutor, eu fui curada. Ele, sendo um pouco espiritual, ele disse: não, tudo bem, eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Mas aí ele disse com as palavras dele, né? Ele disse assim: mas Deus, quando ele faz, ele não fica encenando, não. Ele faz e ele executa o plano dele. Aí ele disse assim para ela: olha, vamos fazer outro exame? Mas ela disse assim: doutor, eu fui curada. Eu estive orando com a minha família lá em casa, eu senti uma queimação muito grande e eu coloquei o tumor para fora. O tumor saiu. Aí ele falou assim para ela, mas não duvidando, ele disse para ela: a ciência diz que um tumor jamais pode se desgarrar da pele de uma pessoa ali de dentro. Com termos técnicos que ele disse lá, né? Eu estou na minha simplicidade dizendo. Então fiquei maravilhado com o testemunho. E daí, por certo, eles realizaram outro exame. E não tinha nada, irmão. Deus tinha curado aquela mulher. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê, irmão. Você não pode ver. Agora não diz aqui, não diz que fé é acreditar muito que as coisas podem acontecer. Não é isso. Você acreditar muito que pode acontecer. Fé é uma certeza. É uma certeza que aquilo vai acontecer. Em Romanos 1:17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém. Olha que responsabilidade para nós, irmão. O justo viverá pela fé. É uma grande responsabilidade para nós. Nós vemos o exemplo de Abraão. Veja que antes de Deus colocar ele em prova, Deus mostrava para ele o que queria que ele fizesse. Deus mostrava. Como que você pode ter fé se você não ouvir a palavra de Deus? Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque quando você ouve a palavra de Deus fala com você, ela te mostra o que você deve fazer, as atitudes que você deve tomar. Muitas vezes você tem que ter fé para executar aquilo. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Aquela pessoa que não ouve a palavra de Deus, ela jamais poderá ter fé. Porque ela não ouve a palavra, então não tem como ela ter fé para executar a palavra que Deus está pedindo para que ela execute. Abraão teve fé porque ele ouviu a palavra de Deus e ele teve fé suficiente para cumprir o que Deus havia pedido a ele. Mas veja que antes de Abraão ter fé, Deus teve que falar com ele. Deus teve que dar uma ordenança para ele. Deus teve que falar: Abraão, sai de sua parentela. Sem saber para onde ia. Mas ele creu, porque Deus havia falado para ele. Então temos que ver, irmão, que Deus, ele quer mostrar para nós o que devemos fazer. Veja que Abraão tinha que sair do meio da parentela. Depois nós vemos que Abraão, no monte, ele tinha que sacrificar o seu filho. Veja que ele foi considerado o pai da fé. Mas Deus havia falado para ele sacrificar o próprio filho. Olha a fé que Abraão tinha. Ele não podia ver, mas ele tinha fé em Deus. A fé, ela tem que ter uma base, o profeta está dizendo. Na mensagem, a base fundamental da fé, o profeta diz que a fé tem que ter uma base. E essa base é a palavra de Deus. Amém. É a palavra de Deus.
Não tem outra coisa para basear a fé, porque na pirâmide da estatura de um varão perfeito, a fé é a base. Mas antes da fé vem a palavra de Deus para colocar a base. Amém? Amém. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Abraão, ele teve fé. Mas veja, irmão, que quando Deus vem e fala, às vezes Deus está usando, irmão, às vezes Deus usa o pregador para falar, às vezes Deus usa o líder de cântico para falar, às vezes Deus usa um irmão para falar algo para você, às vezes Deus usa algo natural para falar com você, mas você tem que ter a percepção para captar Deus falando com você. É isso que nós necessitamos, porque depois que nós ouvimos Deus falar conosco, seja de qual forma for, aí tem que vir a fé em ação. Porque ouvir Deus falar é uma coisa, colocar a fé em ação é outra coisa. Porque lembra que eu falei que a fé não é algo que você presume, não é aquela fé intelectual, porque o profeta compara. Fé é algo que está consumado. Fé é algo que está encralacado ali, não tem como tirar, está consumado lá no Calvário. Por isso que a base da fé, o profeta diz, o fundamento é o perdão. É o que Jesus Cristo fez por nós. Agora veja que antes de Abraão fazer algo, Deus deu a comissão a ele. Deus falou, sai da tua parentela. Então, depois que Deus disse isso para ele, necessitou dele ter fé para executar aquilo que Deus pediu para ele. Necessitou dele ter fé. E depois que Deus fala, irmão, capte isso. Depois que Deus fala a palavra para você consertar a vida, para você tomar alguma atitude, ou quem seja o que Deus está falando com você, Deus requer de nós essa fé. E a fé gera em nós obediência a Deus. A obediência a Deus, irmão. A obediência à palavra de Deus. É isso que a fé gera. Veja que a fé está vinculada, irmão, com o ouvir de Deus. Depois que a comissão vem, irmão, ela está atrelada à obediência. Está atrelada à obediência àquilo que você escutou, àquilo que você ouviu de Deus. Aí depois vem o quê? O resultado. Vem o resultado. Nós temos que ter fé, irmão. Fé de todo o nosso coração, porque já está consumado. Amém? Amém? A fé não é algo que se move, irmão. O profeta diz que a fé em Deus, irmão, ela é algo que Deus cuida. Se você tomou a palavra dele, que ele disse para você, ele cuida daquilo. Amém. Ele cuida. Verdade. Agora, é a mesma coisa quando Deus vem e diz assim, ó, sai dela, povo meu. Sai da onde? Do mundo? Da prostituição? Da religião? Da idolatria? Do erro? Do nicolaísmo? Para sair disso precisa ter o quê? Fé. Se não tiver fé, não sai. Se não tiver fé, não sai do nicolaísmo, não sai do balanismo. Fica envolvido com dinheiro, com fama, com todo tipo de enredo. Cai no requisito da Escritura que nos últimos dias amontoariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, não recebendo a sã doutrina. É o que está o mundo hoje. Agora, quando Deus vem e fala assim, ó, irmã, tira a calça e não use mais calças e saia. Aí você ouve. Você ouviu Deus falando. Aí você vai e tem fé para tirar aquilo. Aí Deus honra a sua fé pela obediência à sua palavra. Deus vem e fala, ó, não corte o cabelo. Aí você para de cortar o cabelo. Por fé, a palavra. Porque a fé traz obediência à palavra, porque você está tendo fé que Ele é Deus. E a palavra dele é soberana. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus e querem que um anjo desce diante dele e fale, ó, para de cortar o cabelo, rapaz. Você está cortando, mulher, para. Deus está falando na palavra, então você tem que abrir os seus ouvidos para ouvir Deus falar. Ah, tem que descer um anjo lá no quarto e pedir para você tirar os adornos. Pedir para você parar de pendurar colar para o pescoço, pedir para parar de tirar o salto alto, tirar a saia curta, tirar a boca suja. Precisa?
Deus está falando na palavra, irmão, para não se envolver com as coisas do mundo, para fugir da aparência do mal, mas precisa de um anjo descer. É Deus que está falando. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas muitos não querem ouvir, muitos desligam o monitor, quer ouvir o quê? O que é conveniente. O que é conveniente. A obediência a Deus, irmão, traz o fruto. A obediência a Deus traz o fruto na nossa vida. Você acha que Deus não vai reconhecer a sua obediência? Deus reconhece a sua obediência, irmão. Quando Deus vem e diga para o irmão, para de mentir, porque a mentira é do diabo. Para de fazer negócios errados, para de jogar, para de ficar grudado no celular olhando as coisas que não deve estar olhando. Para de envolver com o mundo. Vai incentivar a sua família a buscar a Deus, orar, jejuar, ler a palavra, orar mais, posicionar. Não posiciona, muitos ficam em cima do muro. Está esperando um anjo, irmão? A palavra está falando aqui, ó, é Deus. Ele disse que céus e terra passaria, mas a palavra dele não ia passar. Amém. Não ia passar. Não escuta, irmão, porque não quer ouvir. Não quer escutar a palavra de Deus, não quer ouvir, não quer dar crédito. Por isso que ele diz, quem deu crédito à nossa pregação? Que Deus tenha misericórdia de nós essa noite, irmão. Ajuda nós a ter uma fé para colocar o plano de Deus em ordem. Quando Deus vir falar com você, conserte a tua vida. Larga disso, larga daquilo. Mas que você possa captar, irmão, e ter fé. Porque a fé, irmão, é a substância daquelas coisas que você não vê, irmão. É algo que você não vê. Que Deus nos ajude, né? Mas irmão, muitas vezes, irmão, nós queremos que Deus faz... Nós não queremos que Deus faz a parte dele, irmão. Nós queremos, e Deus está fazendo, eu creio que Ele está fazendo a parte dele. Eu creio que Ele está fazendo. Mas Deus vai fazer a parte dele contigo quando você fazer a sua parte. Quando você fazer a sua parte. Aí você diz, Deus, mostra-me, Senhor, o que eu estou errando. Mostra através de um sonho. Mostra se eu estou errado ou não. E está errado, está lá fazendo a coisa errada. A palavra está falando que não pode. E está fazendo e quer que Deus mostre através de um sonho. Mas a palavra está falando lá, não corta o cabelo, não se envolve com mentira, não faz isso, não faz aquilo, não pode prostituir, não pode fazer isso. E está fazendo. Irmão, Deus já tem falado. Que Deus tem misericórdia, irmão. Nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos ser ignorantes, irmão, de não querer ouvir a palavra de Deus a falar conosco. Não podemos. Então veja, irmão, que Deus dá a comissão para nós, quando Ele está falando, quando a palavra está vindo, pedindo para nós se afastar da aparência do mundo. A comissão é Deus falando. Antes de você ter fé, precisa ter uma comissão. Precisa ter no que eu vou ter fé, para que eu vou ter fé. Então Deus está falando através da palavra. Pode ser que Ele fale através de sonhos, profecias, etc. Você vê os exemplos. Você vê o exemplo de Abraão. Você vê o exemplo de Moisés. Você vê o exemplo de Paulo. Você vê o exemplo do profeta. Pode ser que Deus use. Às vezes Deus usa a palavra de um pastor, a Bíblia, para falar. Ele está falando através da palavra. Mas quando Ele fala, aí vem depois que Ele fala, irmão, Ele está dando a comissão, Ele está orientando você, pedindo a você o que fazer. Aí depois tem que ter o quê? Tem que ter fé. E o que o profeta diz que fé é? Fé é revelação. Fé é revelação, irmão. Veja que se nós formos olhar a Escritura, onde os discípulos chegam diante daquele menino que estava com um problema ali, eu creio que era epilepsia, né? Lunático, em algum lugar diz ali. Veja que ali os discípulos não conseguem trazer a libertação para aquele menino, naquele problema. Eles não conseguem. E nós vemos que Jesus chega ali e ele chama aquela geração de incrédula. Até quando a geração incrédula? Porque eles não podiam crer. Mas Jesus repreende o discípulo e diz para eles perguntam como que nós não conseguimos. Jesus diz para ele,
essa casta de demônio ela só sai com jejum e oração. Ou seja, faltou o quê? Revelação deles. Mas Jesus chega e cumpre. Jesus fala aquilo para eles. E olha que os discípulos não tinham evidência. Eles já tinham expulsado os demônios. Eles tinham feito várias coisas. Mas tudo tem a maneira certa. Que Deus nos ajude, irmão. A ouvir a palavra dele. A tomar que aqueles sinais seguiriam aos que creem. Que em nome dele expulsariam demônios. Que falariam novas línguas. Que Deus nos ajude a pegar essa fé, irmão, essa fé forte que o profeta fala. A exercer essa fé, a compreender o plano de Deus. Agora capte isso, irmão, você não vai conseguir ter fé se você não captar a comissão que Deus te dá. Primeiro você tem que captar a voz de Deus. Se você tomar a escritura, eu sou o Senhor que te sara de todo o teu coração, e ter fé naquela comissão que Deus deu ali, Ele é o Senhor que te sara. E Ele vai te sarar. Mas precisamos ter o quê? Fé. Colocar a nossa fé em ação. Ter coragem para agir de acordo com a palavra de Deus. Veja que cada homem foi chamado de quem sabe, de louco na Bíblia. Olha quando Deus chamou Noé, irmão. Sem condição nenhuma de haver chovido naquele tempo. Mas Deus vem, chama Noé e dá uma comissão a ele. Fala, ó Noé, faz uma arca. Deus dá uma comissão para ele. Ele teve que ter fé. Porque ele não podia ver se ia chover, ele não tinha medidor do tempo, ele não tinha nada, irmão. Quem sabe ele começou a construir a arca, o povo achou que ele era louco. Mas ele tinha uma comissão de Deus para executar aquilo. Às vezes o que Deus te pede para você fazer, para corrigir a sua vida, para tomar uma atitude aqui e outra ali, irmão, é algo que aos seus olhos é impossível. Mas tome a comissão que Deus está te dando. Porque Noé teve fé. Abraão teve fé. Moisés, o profeta diz, um velho de 80 anos de idade, voltando sozinho, um exército de um homem só, o profeta diz, indo contra um exército do egípcios ali. Olha que coisa. Mas quem olhava aquilo dizia, ó, esse homem deve estar perturbado. Porque como que pode um exército de um homem só ir contra um exército daquele? Para tirar um povo, para libertar um povo. Mas sabe o que ele tinha tido, irmão? Uma experiência com Deus. A mensagem de fé, o profeta diz que nós precisamos de uma experiência experimentada com Deus, para agarrar firme nas promessas dele, para ter a real convicção que ele está falando conosco e que ele está aqui presente no nosso meio. Vai depender do que? Da reverência, da obediência a que nós estamos dando a palavra. Agora, estas ações, irmão, de fé não pode acontecer se haver dúvida. Não pode haver dúvida. Mas tem que ter a certeza, irmão, que Deus está no controle. Amém? Amém. Hebreus 11:6 diz, eu já li, mas vou ler de novo aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Ter fé em Deus, irmão, é obedecer a palavra dele. Quando aquele jovem rico chegou diante de Deus e já tinha servido, obedecido os mandamentos, Jesus disse para ele, ó, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ó, para você ver, ele tinha que ter fé. Se ele tivesse fé, mas a fé dele, a base que ele estava tendo, eu quero pegar um pouco antes disso. Veja que a Bíblia fala que era um jovem rico, bem-sucedido, um jovem que tinha bastante coisas. Esse mundo, irmão, ele deixa um vazio muito grande nas pessoas. As pessoas buscam e riqueza e todo tipo de luxúria, todo tipo de prazeres do mundo e nunca conseguem encher. Sempre há um vazio dentro deles. Sempre há um vazio, eles não conseguem. Esse jovem rico, quem sabe, estava com esse vazio e chegou diante de Jesus, ó mestre, o que eu farei para lhe dar a vida eterna? Ele tinha tudo, mas tinha um vazio. Veja que Jesus disse para ele, ó, vem e segue.
vende tudo que tem, vem e segue-me. Precisava ter fé, irmão. Abraão teve fé quando ele disse para sair da parentela. Deus não falou para ele aonde ia levar ele, falou para ele sair. E ele saiu e Deus controlou, Deus, irmão, deu a direção certa para ele. Agora aí que está a questão. A fé, porque essas coisas do mundo, irmão, tudo vai passar. A velhice vai chegar, a enfermidade uma hora bate na porta de qualquer jeito. Mas a certeza de vida eterna, irmão, que nós temos, crendo na palavra de Deus, isso tira aquele vazio de dentro do nosso coração. Tira aquele vazio, irmão. Não tem lugar para depressão, não tem lugar para o demônio habitar. É Deus que está reinando. Deus tira a ansiedade do mundo de nós. Graças a Deus. Aleluia. Agora, a Bíblia diz, irmão, que a fé sem obras é morta. Por que a Bíblia fala que a fé sem obras é morta? Eu estava lendo isso hoje. Sabe por quê, irmão? Porque quando a fé vem, ela encralacala, ela está ancorada no seu coração, ela gera obras. Qual obras que é esta que ela gera? Obras que você crê no Senhor Jesus Cristo. Como que a fé gerou a obra em Abraão? A palavra veio, a comissão veio. Então a fé que Abraão teve fez com que ele executasse o que Deus havia pedido a ele. A palavra vem a você, a comissão vem. Aí você coloca a fé em cena. Aí você larga as coisas do mundo. Aí você toma as atitudes pela palavra de Deus. Amém. Isso é as obras pela fé. Você jamais estaria aqui essa noite se não fosse por fé, irmão. Porque você crê que tem um profeta enviado para os últimos dias. Você crê num batismo verdadeiro no nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê que Ele perdoou todos os seus pecados. Você crê em Coríntios, onde fala que a vestimenta de uma mulher. Você crê na palavra por completo, irmão. Agora, o que isso gera em você? As obras. As atitudes corretas, uma vida correta. Se você vem buscar a palavra de Deus, você está sendo o quê? Obediente à palavra. Isso está gerando obra. Por isso que aqui em Tiago está dizendo, Tiago 2,26, se me recordo, está dizendo que a fé sem obras é morta. Porque alguém vai dizer, eu tenho fé, mas não tem as obras. Como que pode? Eu tenho fé, mas não cumpre. Eu tenho fé na palavra, mas não larga do jogo. Eu tenho fé na palavra, mas não para de mentir. Eu tenho fé na palavra, mas não muda a vida, está envolvida com as coisas do mundo. Quando nós falamos coisas do mundo, irmão, é as coisas que levam para a perdição, irmão. Porque nós vivemos no mundo, nós estamos aqui ainda. Você captou isso, irmão? Amém. Amém? Então a fé sem obras é morta, mas eu creio que a fé está viva em nós, porque nós temos as obras. Alguns podem dizer, mas as obras falar em línguas, as obras, tudo é obra, irmão. Até a nossa obediência à palavra aqui é uma obra do Espírito Santo. O nosso jejuar, o nosso orar lá em casa é uma obra do Espírito Santo. A consagração da nossa casa, da nossa vida é uma obra do Espírito Santo. A correção de nossos filhos é uma obra do Espírito Santo. É tudo uma obra. A nossa confiança em Deus. Deus, Ele reconhece isso. Por isso que a fé sem obras é morta. Agora não esqueça, irmão, primeiro vem a palavra, a fé vem pelo ouvir. A comissão, depois a fé gera a obediência em você. Aí vem as obras. Porque a obediência gera as obras. É um conjunto. Não pode, por isso que eu falei, o processo da fé. Esse é o processo. E qual que é o objetivo final? Vida eterna. O objetivo é esse, irmão. É vida eterna para nós. A fé traz vida eterna. É a adoção de filhos. É Deus nos adotando como filho dele. Mas nós precisamos estar numa unidade, irmão. Ontem eu acho que eu falei a palavra união, mas não era união que eu queria dizer. É a palavra unidade. Nós precisamos estar numa unidade com Deus. Com Ele. Nós precisamos disso, irmão. Em Pentecostes eles teve isso. Você lê o livro de Atos, eles teve isso. E Deus acrescentava a cada dia, e mais de 3.000 almas ali foram batizadas. Deus acrescentava. Que Deus nos ajude, irmão. Algumas mensagens o profeta diz que a igreja precisa estar unida
numa unidade da fé. Essa é a importância. Ontem nós estávamos falando sobre aquela cura do profeta, hoje estávamos ali no quarto, na mesa, na verdade, minha esposa estava lendo. O profeta, ele tinha um jovem que estava cego. Por certo, o profeta, naquelas reuniões ali, ele estava fazendo daquela forma, pedindo para que trouxesse os piores casos para que ele pudesse fortalecer a fé das pessoas. E naquela ocasião ele pede para que um jovem que era cego subir na plataforma. Oi? Cego de nascença, né? Um jovem que era cego de nascença. E o profeta começa a orar por ele, a mesma situação que aconteceu com aquela menina. O profeta passou 1h, 1h30, 1h45, aí o jovem começou a ver, a enxergar. Aquela cura foi tão maravilhosa, irmão, que aquele jovem queria ver o profeta, ele queria ver quem que havia orado por ele depois que ele foi curado. E por certo, depois que ele o olho dele desembaçou e estava vendo claramente, a mãe dele foi levar ele para ver o profeta. E chegou ali, e a mãe dele falou, a ele que orou por você, em minhas palavras, né? Aí ele olhou, falou, foi o Senhor que me curou? Ele falou, não fui eu, foi Deus. Amém. Foi Deus que te curou. Aí ele conta que aquele jovem pegou, grudou na gravata do profeta e olhou assim, nossa, isso que são listras? Porque a gravata do profeta era listrada. Isso que são listras, maravilhado por ver listras. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar, depois o anjo veio até o profeta e chamou a atenção do profeta por aquilo que ele estava fazendo. O anjo disse para ele, se você continuar fazendo dessa maneira, logo as pessoas não crerão em você. Porque você está pegando os casos piores e orando por eles ali, logo as pessoas vão querer só ver isso para poder crer em você. Aí que o profeta começou a ter a percepção que ele não precisava fazer daquela forma e que Deus estava presente em toda a reunião. E ele está presente aqui essa noite, irmãos. Amém? E eu creio de todo o coração. Precisamos, irmão, precisamos crer, precisamos ter fé. Precisamos. Para ter uma fé forte, o profeta disse, você precisa ter uma experiência com Deus. O profeta nos diz na mensagem fé aqui, E agora, geralmente, a experiência acompanha a fé. Esta é a razão porque normalmente é necessário uma pessoa que esteja familiarizada com Cristo, com o perdão de seus pecados, para saber que Ele te perdoou. Amém? Amém. Você tem uma experiência quando você é nascido de novo, que Cristo te perdoou e você sabe disso. Portanto, com essa experiência, é fácil. Então, para você crer em Deus, por qualquer coisa que Ele prometeu. Então essa é a experiência, o nascimento, quando você nasceu de novo. É a experiência que você tem. O profeta nos mostra a experiência que Davi teve para derrotar Golias. Primeiro Deus deu um urso, um leão para ele ali, e quando ele foi encarar aquele gigante, ele tinha uma experiência. Aquela experiência fez com que ele derrotasse. Porque ele teve fé, ele confiou em Deus. Então essa confiança que você tem do novo nascimento, quando Deus tirou você do mundo, irmão, capte isso, irmão, Deus tirou você do mundo, tirou você dos desejos ali do mundo, cuidou de você, tirou a televisão da tua casa, a novela, a vontade de beber, a vontade de fumar, a vontade de jogar, a vontade de prostituir, as vestes erradas. Quando Deus tirou essas coisas de você, irmão, e fez você se tornar uma nova criatura, é o mesmo Deus que pode tirar uma enfermidade sua. O nível é o mesmo, não muda, é isso que o profeta está querendo dizer, irmão. Não muda, é a mesma coisa. Só que no natural, na nossa mente intelectual é mais difícil. Mas não é o profeta está dizendo. O profeta diz, a sua fé é muito mais do que você pode entender. Por isso que ele está chamando a nossa atenção para isso. Davi creu, ele teve fé ali. Você não gostaria de ter um médico? O profeta diz que a fé tem que ter uma experiência. Tem que ter algo para experimentar. Aí o profeta está dizendo aqui, você não gostaria de ter um médico para te operar que nunca teve uma experiência, que fosse o primeiro paciente? Você não gostaria. Certamente não. Nós precisamos de cristãos
que têm experiência, que sabem como confiar em Deus. Amém? Amém. Quantos milagres Deus já não fez no nosso meio, irmão? Que nós nem percebemos. Quantos? Livrou o irmão Anésio de um acidente. Já livrou o irmão Hélio de uma enfermidade, o qual ele já testemunhou aqui. A irmã Cida. O irmão Sérgio, num sonho que ele contou, que Deus livrou ele de um problema. Quantas coisas Deus tem feito no nosso meio? Quantas coisas Deus tem mostrado? Está aqui, está evidente no nosso meio, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ao que ele está dizendo, nós precisamos de cristão que tem experiência, que sabem como confiar em Deus. Então, se você sabe como confiar em Deus, você tem que contar a sua experiência. Amém? Que Deus nos ajude, irmão, a ter essa experiência, a ter essa convicção que Ele está aqui. Porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós vemos o objetivo da fé. A estatura do varão perfeito, como eu já disse, a base é a fé. Você tira a dúvida de cena, e coloca a fé. Romanos 4,16 diz, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém. Amém. Você entendeu isso essa noite, irmão? Amém. O objetivo da fé, o que Deus tem chamado a nossa atenção. Então Deus vem pela palavra, o ouvir da palavra. Quando você for vir num culto, irmão, quando você for ler a Bíblia, eu estava falando para o pai essa semana, eu estive na casa do irmão Valdinei, e tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre a palavra de Deus ali. Eu estava falando, irmão Valdinei, quando nós fomos orar, nós temos que quando nós fomos ler a Bíblia ou a mensagem, antes de nós lermos a Bíblia e a mensagem, nós temos que fazer uma oração. Pedindo a Deus para que Ele abra o nosso entendimento, para que Ele possa mostrar para nós, em algum parágrafo, algum versículo, a resposta do nosso problema, nos ajudar. Mostrar a Deus a importância que nós damos à palavra dEle. Porque daí quando você abrir, se Deus colocar no teu coração e abrir num lugar que vai responder o teu problema, você crê de todo o coração. Creia porque Ele responde, irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está aqui essa noite. Amém? Eu creio que Ele está aqui essa noite, irmão. Sabe qual que é o problema, irmão? O problema é que as pessoas não ouvem da palavra de Deus. Se você coloca algo do mundo, alguma coisa aleatória, ela gosta de escutar, mas se você coloca a palavra de Deus é maçante, porque mexe com a vida, mexe com o modo de viver, mexe com o jeito que fala, mexe com o jeito que age. Aí é dolorido, é cansativo, não é fácil. Mas que Deus possa dar graça para nós, irmão. Amém. Porque Deus, irmão, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos moldar. Nós não somos um barro na mão do oleiro, nós somos. Então Ele quer moldar nós, irmão. Quer tirar qualquer vestígio de falha. Amém? Amém? Que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Ouvir cada dia mais, irmão. Para essa palavra vir encralacando dentro do nosso coração, irmão. Mudando a nossa vida, a maneira de viver. Eu estava ouvindo o testemunho desse médico, uma outra coisa que ele me disse, aquilo bem, assim, diferente também. Ele disse que ele já tinha visto várias pessoas morrer. Até no vídeo ele fala assim, olha, você já viu uma pessoa morrer? Eu já vi várias. Quando o aparelho apita e a linha fica reta ali. Inclusive aí ele diz, eu vi um homem, o homem morreu no quarto, e os batimentos tinham parado. E quando ver, ele já estava morto, os batimentos tinham parado, ele começou a mexer o pé. Algo estranho estava acontecendo com ele. Ele começou a mexer o pé ali. Aquele médico disse que a luz daquela sala parecia coisa de filme, aquela luz da sala, que era bem clara, ficou um pouco como que meia fase. E ele disse que viu um vulto escuro vindo pela janela. E disse que aquele homem na cama, os pés dele se retorciam um pé no outro. Ele disse, me preocupei. Por certo, a alma daquele homem estava atemorizada aonde que estava indo. Esse foi o testemunho dele, né? Mas é isso, irmãos, as pessoas não dão ouvido para a palavra de Deus. E a chance que nós temos é agora.
É aqui. É agora, irmão. É agora. E eu sou responsável por estar aqui. A Bíblia diz que eu sou responsável. Um posto de pastor é responsável, irmão. É uma responsabilidade. Então eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que buscar a palavra para que Deus possa corrigir as falhas, me dar força para alinhar a igreja. Porque é responsável, a Bíblia nos diz. Ali em Hebreus diz que nós somos responsáveis. E que Deus possa ter misericórdia de nós. Ajudar nós a ter essa fé, irmãos. Essa convicção. Irmão, se Deus está falando na palavra, não adianta você ficar pedindo para Ele aparecer em sonho, de outra maneira. Ele pode aparecer, irmão, por algo específico. Mas o que Ele está falando na palavra, até você vai olhar o profeta falando sobre dons de línguas. Os dons de línguas é algo que vem como algo diferente, uma profecia, algo que vai acontecer na vida do irmão. Não é algo que está escrito na palavra. O que está escrito na palavra está escrito, irmão. Deus não precisa mostrar para você de outra maneira. Está escrito, aí você tem que ler. Você tem que pegar o que está escrito ali em Apocalipse. Ali, comer do livrinho, irmão. Comer da palavra. Para ela fazer doce a sua boca, mas no ventre amargo na hora de aplicar aquilo. Amém? Amém. Peça sabedoria a Deus. Ele dá deliberadamente. Amém? Amém. Eu creio que nós teremos mais confiança em Deus a partir de hoje, irmão. Mais fé, mais confiança. Creia, irmão, de todo o coração, como o profeta nos ensina, que é da mesma maneira do novo nascimento, é da mesma maneira que você saiu das coisas do mundo, é da mesma maneira que você largou da novela, é da mesma maneira que você largou lá da bebida, é da mesma maneira, e Ele está aqui essa noite, irmão. Ele está ao seu alcance essa noite. Amém? Aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela foi curada que por certo saiu andando, encostou em alguém e foi curada. Não, irmão. Ela viu quem estava ali, tinha poder para curar ela. Mas a fé dela dizia para ela que se ela tocasse, ela seria curada. Mas ela tinha visto os testemunhos de Deus, de Jesus na terra. Quem sabe ela tinha ouvido falar dele. E quando ela encostou nele, ela foi curada. Amém? Então que você possa ouvir Deus falando contigo, pedir a Ele sim que responda aos seus questionamentos, mas dando prioridade à palavra. Que Deus nos ajude, né? É uma pequena mensagem, como eu disse, essa noite, mas que Deus possa acrescentar na sua vida. Vamos orar? Vamos se pôr de pé, eu quero fazer uma oração. Que Deus nos ajude, né? Querido e bondoso Deus, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos dado a graça aqui de pronunciar a Tua palavra, de falar contra o pecado, Senhor. Como o profeta diz, não contra o pecador, mas contra o pecado. Senhor, eu sei que o pecado não gosta que falamos isso, Pai, mas o Senhor está aqui. O Senhor disse assim, conhecereis a verdade vos libertará. Amém, nós precisamos de Ti, Senhor. Amém. Senhor, se há amarrando algum irmão, Pai, se há alguma coisa ainda que falta, Senhor, o Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente. Senhor, tira essa fraqueza, Pai, tira essa natureza pecadora, Senhor, tira esse olhar errado, Senhor, tira essas palavras erradas, Senhor. Oh Deus, por favor, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. O mundo está definhando, Senhor. O mundo está chegando à beira do abismo, Senhor. Está tudo se acabando, se ruindo, Senhor. Senhor, mas aqui está um povo que crê na Tua palavra. Senhor, quando eu escuto as Tuas maravilhas, aquilo queima no meu coração, Senhor. Oh Deus querido. Oh Pai, obrigado, Senhor, pelo Senhor deixar esses testemunhos, Senhor. A vida do profeta, muitos testemunhos, o qual o Senhor tem deixado por muitas pessoas no mundo, Senhor. Senhor, quando nós ouvimos isso, nós podemos reconhecer o Senhor, Pai. Isso queima no nosso coração, ajuda nós, Senhor, a aceitar a comissão, a aceitar a Tua palavra, a colocar a fé em operação, Senhor, a fé em ação. Por favor, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que se o Senhor nos mostrar
algumas coisas que precisamos de resposta, Senhor. Mas eu digo aquilo que não está escrito, Senhor. Porque o que está escrito está e ninguém pode mudar. Porque o Senhor disse que céus e terra passariam e ninguém poderia mudar isso, Senhor. Deus, eu creio em toda a Tua palavra. Mas se há alguém que necessita de uma resposta, Pai, em alguma condição, o qual não está na Sua palavra aqui, Senhor, eu sei que o Senhor, Pai, proverá uma maneira, ou um caminho, Senhor, porque o Senhor é um Deus provedor, Senhor. O Senhor que proveu o sacrifício, Pai. O Senhor que proveu a cura, Senhor. E o Senhor apareceu em momentos que o mundo não podia mesmo entender, Senhor. Um momento que não haveria chuva, o Senhor apareceu e disse que ia chover, Senhor. No momento que não tinha condição de Sara e Abraão ter um filho, o Senhor deu um Senhor. No momento que Zacarias, quem sabe, Senhor, mesmo o espiritual, Pai, vendo o anjo do Senhor, não pôde ter fé suficiente para crer, mas o Senhor cumpriu com a palavra. No momento, Senhor, que estamos hoje, Senhor, na condição que a religião está, na condição que o mundo está, Senhor, mesmo muitos olhando, Senhor, não podendo ver a Tua operação, eu creio que o Senhor está aqui. E eu creio que o Senhor é galardoador, Senhor, daqueles que guardam a Tua palavra. E ser galardoador, Senhor, eu sei que o Senhor nos dá o galardão, Senhor. E dar galardão, Senhor, é receber o prêmio que é a Tua palavra. O objetivo, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui essa noite. Senhor, o irmão Jair pede por oração, Senhor. O Senhor conhece a vida dele. Que seja tudo de acordo com a fé dele, Senhor. Nós não precisamos pronunciar muitas palavras, Senhor. Somente sabendo que o Senhor é o Senhor que nos sara, Pai. Eu creio que o Senhor está ali com ele. Ajuda ele, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor. Porque o Senhor disse que no teu nome expulsariam demônios. E toda a enfermidade é do demônio, Senhor. Eu coloco essa igreja na tua direção essa noite, Pai. Cada um dos meus irmãos, o irmão Francisco, ó Pai, que o Senhor cure a cada um, Senhor. Dê libertação, Pai. E que possamos ouvir a tua palavra. Colocar a tua palavra em prática, Senhor, pela fé que o Senhor colocou em nós. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai. E que possamos sair daqui crendo que o Senhor ainda continua. E o Senhor jamais mudará a sua forma de agir, Pai. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos cantar um hino, irmãos, para encerrarmos. Graças a Deus. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Muito boa palavra que ouvimos. E nós temos a segurança de que se nós colocarmos isso em prática, nenhuma condenação haverá contra nós. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus nos dê esta graça. Vamos cantar ao Senhor. Nenhuma condenação há. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm
provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus continue abençoando a cada um. Temos aqui a irmã Emily, esposa do irmão Vitor ali de Piracicaba, pede oração por sua filha Raabe, que está com febre. Vamos lembrar da pequena Raabe em oração. Também tivemos o irmão José Carlos nos acompanhando, a irmã Ada Santana, a irmã Claudete Almeida, de Sapucaia do Sul, também a irmã Elisete, aqui no caso o irmão Cleomar e sua família, né? A irmã Elisete é a esposa do irmão Cleomar. Estamos acompanhando de Cascavel. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Então vamos lembrar da Raabe em oração, vamos lembrar da viagem da irmã Margarida, que o Senhor Jesus possa nos levar de volta aos nossos lares, assim como os irmãos que residem aqui, e que na próxima sexta-feira possamos estar aqui novamente para agradecer ao Senhor, orar a Ele e buscar a Ele. Senhor Jesus Cristo, nos achegamos em Tua presença, meu bondoso Deus, confiando na Tua graça e misericórdia, e nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Pai amado, para estarmos aqui, Senhor Jesus. O Senhor nos trouxe, nos concedeu de cantar alguns louvores ao Senhor, louvores maravilhosos. Podemos ouvir a Tua palavra, uma palavra de correção, mas sabemos que um pai que ama corrige os seus filhos, Senhor, e nós sabemos que o Senhor nos ama. Então, Senhor, nós queremos ouvir a Tua correção e queremos, Senhor Jesus, escutá-la, colocá-la em prática, Senhor. Conceda-nos esta graça, ajuda-nos, ó Pai amado. Somos seres humanos, somos fracos muitas vezes, mas nós queremos ser melhores, meu Deus.
Senhor, continue abençoando os teus filhos, que cada um possa ir de volta aos seus lares guardados pelo Senhor, meu Pai. Nos lembramos nesse momento da pequena Raabe, ali filha do irmão Vitor e da mãe Emily. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa, meu Pai amado, visitá-la, Senhor Jesus, e conceder a cura para ela. Conceda, Senhor Jesus. Eu creio que os pais dela têm fé para que ela possa tomar posse da sua cura, Senhor. Então que o Senhor possa destruir todo o mal pelo teu poder. Senhor, ajuda ela, ajuda a irmã Margarida, Senhor Deus, nossa irmã, que estará viajando na segunda-feira. Guarde ela, Senhor Jesus. Em breve esperamos tê-la de volta aqui, Senhor. Entregamos tudo ao Senhor, entregamos nossas vidas ao Senhor e pedimos, Senhor, conceda-nos uma boa semana e que na próxima sexta-feira possamos estar aqui novamente. Te pedimos e te agradecemos. No nome do teu amado Filho, aquele que morreu na cruz para nos salvar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Deus continue abençoando a cada um. Bom Dario comunicou ao pastor que talvez ele não poderia estar hoje. Realmente não pôde estar. Que Deus possa abençoar o nosso irmão. Cumprimente o seu irmão, diga Deus abençoe. Até sexta, com o braço de Deus. Deus abençoe nossos irmãos pela internet.